público e também a politização da questão do crime. Grande atenção ao discurso político para as vítimas e para a segurança pública e a convicção generalizada da insuficiência e ineficácia do sistema de justiça criminal, ligada ao declínio da reabilitação do criminoso. Difusão de comportamentos e estratégias defensivas individuais e particulares, como a consequência do crescimento de um mercado próspero para a segurança, e a institucionalização do problema do crime na mídia e na cultura popular, com especial referência para o contexto urbano. Os cidadãos, de acordo com Garland, tomaram-se conscientes do crime e sensíveis à questão, e muitos, sentindo-se inseguros, passaram a declarar seus medos e ansiedades, ativamente pesquisa sobre a percepção de insegurança. E sobre isso, outro discurso que foi, por exemplo, desenvolvido por um sociólogo francês, que funciona muito para a Itália também, é essa ideia do retorno das classes perigosas, não? A ideia é que a precarização do mercado de trabalho, a crise do estado do bem-estar social, do welfare na Europa, conduziu ao forte surgimento da questão da exclusão social e, ao mesmo tempo, provocou o retorno das classes perigosas. Desta forma, houve, segundo este sociólogo francês, uma cristalização de cidadãos normalmente marginalizados de todas as ameaças transmitidas por uma sociedade específica. Então, é como um percurso que favorece um processo de criminalização. Segundo Castelli, os subúrbios são lugares onde se colocam tanto as novas classes perigosas quanto os segmentos de população expulsos de processos de produção. Mistura atividades precárias e marginais, insucesso escolar, desemprego, degradação do habitat e presença de uma urbanização sem alma, como se chama ele, absência de urbanização, geralmente é urbanização sem alma, ou uma presença de urbanização também feita só para, não sei, para colocar pessoas, mas sem um projeto de qualidade de vida, não? Ou talvez só com a liderança de interesses econômicos. Então você não tem graça, não? Eu penso que não tem nada, não tem graça, não tem possibilidade de desenvolvimento bom. E geralmente as periferias da cidade europeia têm esse problema. Roma tem esse problema, por exemplo, Paris tem esse problema. E grupos de origem nacional diferentes, pessoas jovens que não estudam nem trabalham. E também pode ter visibilidade de práticas biocriminais, pequenos furtos, atos de vandalismo. Na Europa, mas na Itália sobretudo, os membros das novas classes perigosas são muitas vezes oriundos de uma cultura de origem estrangeira e negativamente discriminados quando procuram trabalho, casa ou lidando com a hostilidade da população urbana ou da polícia mesmo. E então, nós temos, na verdade, podemos colocar esse desafio na cidade contemporânea, não? O desafio da cidade contemporânea na sequência dos processos de modernização, tem linhas de mudança em relação aos processos de informalização, globalização, transformação das estruturas de produção e serviços industriais, não? Segundo também Castelli trabalhou sobre isso. E essas são alterações que, em vez de promover uma delocalização e um aumento e uma menor centralidade do modelo de grande cidade, como resultado do aumento da possibilidade de relações entre as pessoas ausentes, não? E distantes uns dos outros, pelo contrário, aumentou o desenvolvimento urbano. Aconteceu isso, as cidades estão ainda maiores, não? Por um lado, há as chamadas megacidades, aglomerações de mais de 10 milhões de habitantes, que caracterizam principalmente os continentes americano, asiático, africano também. E por outro, cidades que se conectam umas às outras, é um processo de consumo de terra em progressão constante. Na Itália acontece isso, por exemplo. Toda a parte entre Milão, Torino, Gênova, praticamente não tem uma única cidade, se pode falar. Não é como se todos os territórios são consumidos pela construção de conformações urbanas. E então, um pouco mais rápido, essas são coisas que você sabe. Agora, praticamente, boa parte da população mundial é uma população urbana. A maioria dos habitantes do planeta leva uma vida urbana, pode ser em megacidades, em áreas metropolitanas,
em cidades pequenas ou médias, mas significa que o sistema deve ter um sistema urbano. Uma tendência que vai piorar no sentido que se estima que no 2030 60% da popolação mundial será popolação urbana e de 8 bilhões de habitantes de zonas urbanas, bem 2 bilhões viverão em favelas das cidades mais populosas, especialmente na África e na Ásia. Então, um sistema que vai se reforçar. E se fala geralmente di cidade dual, não? Cidade dual caracterizada pela propagação de zonas de marginalidade, de ambientes degradados, habitados por um grande número de pessoas excluídas, pelos fluxos globais, ou mesmo fluxos globais que incluem, ao mesmo tempo, os lugares privilegiados centrais da mesma cidade. E este fenômeno, traduzido em termos de vida urbana, é um poderoso veículo que acelera inseguranças e pedidos de políticas ad hoc por parte dos cidadãos incluídos, e não só por parte dos não incluídos, na verdade, porque, por exemplo, a questão da segurança em lugares como as favelas do Rio é a questão dos moradores das favelas, na verdade, que são, que por exemplo, têm direito à segurança, apesar que talvez algumas políticas de segurança urbana são mais pensadas por uma parte dos cidadãos, que não por todos os cidadãos. Vamos discutir depois sobre isso. E então, estamos falando sobre essa questão de cidade-medo, não? A ideia é que a cidade seja um lugar onde coexistam sentimentos de insegurança, como é uma figura consolidada nas pesquisas sobre vitimização e medo, não? É uma questão que é muito trabalhada em estudos sociológicos. E é a questão clássica, a sociologia clássica também. Já Georg Simmel, não, descreveu a atitude de reticência por parte do cidadão da cidade grande, não? Estamos no princípio do século XX. Como dizer, uma reticência que mesmo aos seus vizinhos, que permanecem na maioria dos casos como estranhos, não conhecemos talvez os vizinhos, não, na grande cidade. Uma reserva definida como indiferença e ligeira aversão, estranheza mútua e repulsão prontas para se transformar em ódio ou raiva em um contato mais próximo, qualquer que seja a causa. Acho que essa ideia dá um pouco da ideia de uma mixofobia, não? Do medo do contato com estranhos. E se fala na cidade da mixofobia e mixofilia, tem sempre essas duas coisas. A mixofobia como fastidio num contato próximo com estranhos, que é uma vida urbana, que é uma ideia muito moderna questa, não? De vida. No mesmo tempo, tem a mixofilia, que é a ideia que também dá muitas oportunidades desse tipo de vida. Então, as pessoas gostam também de estar na grande cidade. Então, tem custos, mas também, talvez não pensamos nisso, não? Quando falamos sobre a segurança, pensamos só nos custos, mas também as pessoas gostam de ficar na grande cidade por causa das possibilidades que a grande cidade dá. A mixofilia, então, pode ser vista como uma reação altamente previsível à variedade ampla e incrível, aterrorizante e enervante de tipos e estilos de vida humana que se encontram e entram em contato lado a lado nas ruas de cidades contemporâneas. Se nós, por exemplo, voltamos à questão de Pádua, que eu comecei nessa fala, a ideia de punir os mendigos, o aspecto interessante é o seguinte: mendigar não é crime na Itália. Então, estamos falando não estamos falando de um crime. Como não é crime, por exemplo, a prostituição na rua. Por conseguinte, não é um comportamento que pode ser proibido, e por isso é bem provável que esta medida seja declarada inconstitucional. Acontece isso, talvez. O prefeito faz uma medida, depois a Corte Constitucional para, depois de um pouco, depois de um ano, dois, depende, porque não é constitucional. Porque a lei nacional prevê que a mendigância não é um crime. No mesmo tempo, e somente na presença de comportamentos específicos, é possível falar de crimes ligados à mendicância, escravização de pessoas idosas ou deficientes, exploração de crianças, exploração de animais, ou mesmo o uso de comportamento violento a fim de obter uma esmola. Então, é outro o real, é o crime neste caso, não é a mendicância a si mesmo. Dito isto, estamos diante de um dos muitos fenômenos da marginalidade social nas cidades contemporâneas, que estão em risco de criminalização, com a pretensão de melhorar a qualidade da vida e a própria segurança urbana. Comportamentos não criminosos, mas que possam ser considerados incômodos por uma parte numericamente significativa da população.
a qual pode apoiar políticas mais severas em termos de punição para ver a sua cidade mais ordenada e confortável, mais segura. Segura é posto assim porque é mais na ideia da qualidade da vida, neste caso, que da segurança a si mesma. Apesar que as pesquisas sobre o sentimento de segurança demonstram que as pessoas têm medo também da presença de pessoas desordeiras na rua. Apesar que as pessoas não cometem crimes, não somos incomodados. Nós, quando estamos numa grande cidade, a presença de pessoas que demonstram sinais de marginalização são pessoas que nas pesquisas várias vezes são elementos que podem acrescer o senso de insegurança. Isso é racional ou irracional? A nossa modalidade de reagir na rua, na cidade, é uma modalidade empírica. Então, nós temos medo das coisas que nós podemos ver. Os grandes crimes, a corrupção política, os crimes de grandes organizações criminosas, não são visíveis, porque ele tem interesse em não ser visíveis. Então, geralmente, não afetam o medo do crime na rua. Pode afetar o que na literatura anglo-saxona se chama concern about crime, não? A preocupação do crime. Mas para ter isso, você tem que ser informado. Tem que ler as questões, saber que, por exemplo, a questão do lixo é conexa à corrupção política, não sei, coisas mais complexas. Mas quando nós estamos na rua, a nossa possibilidade de ter medo das coisas acontece com nossos sensi, não? Com a nossa possibilidade de ver, de ouvir. E geralmente o que nós vemos na rua são coisas mais aparentes. E talvez tem pessoas na rua que para ter o seu papel, o mendigo tem que ser aparente, o mendigo tem que aparecer, tem que ser incomodante para ter o seu papel, para ter o seu dinheiro. Então talvez não temos este paradoxo, não? De ser incomodado mais de fenômenos que são menos graves de outro, que podem ter um efeito mais grave sobre a nossa vida, mas que são menos difíceis de focalizar. Então, questões que afetam a segurança pessoal, a proteção dos bens adquiridos e que se prestam a opções políticas de segregação e exclusão, assim como comportamentos irritantes, acabam promovendo um conflito urbano de baixa intensidade e uma insegurança social. As novas tensões sociais são decorrentes da crise econômica e política que tomou forma na Europa desde os anos 70 e 80, a luta pelo acesso ao recurso do bem-estar nacional e local, cada vez mais escassos, o problema da habitação nas grandes cidades, o desemprego estrutural. A Europa tem um desemprego estrutural muito forte, que o Brasil não tem, por exemplo, aqui a taxa de desemprego é muito baixa, que é 5%. Sim. A Itália está enfrentando agora um problema enorme de desemprego, né? Em algumas regiões do país é mais alto que 30%, por exemplo. Tem um problema enorme, estrutural de trabalho. Então, tensões no mercado do trabalho, baixa qualidade da vida em grandes áreas urbanas. Nesse sentido, a política urbana no nível local tem sido sobrecarregada nos últimos anos por problemas particularmente complexos. Quanto tempo? Mais ou menos 15 minutos. Acho que poi accortar um pouco, preparo mais. Acho que paro de falar sobre as questões mais teóricas que você já conhece, não? O conceito de segurança urbana. Podemos voltar sobre isso e também os modelos de prevenção, não? Você acha que já tem uma ideia dos modelos de nova prevenção, não? A ideia de prevenção situacional e prevenção social. Não? São coisas que você já discutiu mais ou menos, como aspectos, a ideia desses modelos de uma prevenção mais situacional, uma prevenção mais social. Sim, pode ser interessante. Então, cortei algumas partes, mas esse é um modelo de política que foi desenvolvido por causa dessa pressão também que os prefeitos, também na Itália, os prefeitos têm que responder a essa pergunta de
questo pedido de segurança. Então, uma possibilidade foi desenvolver políticas de nova prevenção, que geralmente são desenvolvidas pelas prefeituras. Então, são políticas que não fazem parte do sistema penal, geralmente, mas são alternativas ao sistema penal. A nova prevenção foi interpretada então como uma verdadeira ruptura epistemológica com o passado, que tem caracterizado as políticas de controle e segurança na Europa. Caracteriza-se como uma expansão da governança comunitária, uma redefinição dos atores e de seus papéis, de acordo com a lógica multilevel e multi-agency, multinível e multi-agência. Multinível se entende quando são diferentes níveis de governos que participam. Então a ideia é que não é só o governo, no caso da Itália, não é só o governo nacional, que para nós é o Estado, que tem que desenvolver as políticas, mas tem também a região, tem também a municipalidade, e tem também diferentes atores, que não são soltanto os atores do sistema penal ou do sistema policial, tem também os serviços sociais, a rede do voluntariado, a igreja, não? Então você tem a primeira, então você tem então o centralismo tradicional que vem sendo distribuído por uma abordagem baseada na subsidiariedade, que percebe os atores locais como protagonistas das políticas públicas. Além disso, não deve ser esquecido o papel de outros atores não institucionais, estava falando antes, por exemplo, podem ser associações, organizações de interesse, associações de consumidores, por exemplo, associações de comerciantes, que são muito sensíveis à questão da segurança, não? Da qualidade da vida urbana, que operam a nível local, como também no mundo da pesquisa. A universidade foi bem tem uma parte importante em desenvolver conceitos, modelos de políticas, consultoria, claramente, e produção de bens e serviços para a segurança. Então, o mercado, as empresas fazem parte desse modelo. Nós temos, geralmente na Itália, são dois os modelos de prevenção, mas não só na Itália. Foram traduzidos esses modelos de prevenção. A Itália teve como modelos, geralmente, a experiência inglesa e a experiência francesa, foram mais os modelos que a Itália seguiu. E teve um papel importante porque tem um network de cidades europeias que trabalharam, tem uma federação de cidades na Europa que trabalha sobre a segurança urbana, se chama FESU, Federação Europeia Segurança Urbana, sim. E então essas ideias viajaram um pouco, não? entre as pessoas da municipalidade, foram pessoas que trabalham no município, também acadêmicos. Essa troca de ideias desenvolveram essa ideia em dois modelos de política de prevenção. A primeira se refere a uma abordagem situacional que visa impedir a prática de ato criminoso no civil. Vamos ver de que se trata. A segunda refere-se à abordagem social, que visa a eliminar as causas que levam ao crime ou às incivilidades. Então, as políticas de prevenção situacional centram-se no contexto em que ocorre o fenômeno do crime, com o objetivo de aumentar os esforços e os riscos ou diminuir as possíveis vantagens para o potencial criminoso desviante. Muito simples como ideia. O ator social é interpretado à luz da teoria da escolha racional e das oportunidades. É de derivação para a economia neoclássica, não? E quanto mais caro ou arriscado ou menos compensador o crime for para o criminoso desviante, menos o potencial criminoso desviante atuará como tal. A área de risco deve ser controlada e manipulada para garantir a vida econômica e social normal da cidade. Nesses últimos 20 anos, portanto, foram adotadas na Itália estratégias preventivas como a vigilância do território, por exemplo, utilizando mais a polícia municipal, mas também a polícia nacional, talvez com possibilidade de recorrer a pactos entre diferentes níveis de governo. Então a cidade pode ter um pacto com o Estado para focalizar a atenção também das forças policiais nacionais em algumas tarefas que o prefeito pensa
seja muito importante para a vida da cidade, não? Essa é uma mudança importante, porque geralmente era mais jerárquica a ideia da segurança, é nacional, então é um plano nacional que também seleciona as tarefas. Então, vigilância do território, leis que punem comportamentos específicos, portarias municipais, por exemplo, no caso da mendicância. Mobiliário urbano de distorção, não? Ideia de impedir comportamentos intervenendo sobre a estrutura urbanística da cidade, não? Orientada para governar a situação crítica, omitindo, não pensando sobre os objetivos de intervenção, sobre as causas estruturais do crime e desvio, que é a tradição mais típica do desenvolvimento do sistema penal, não? A ideia de eliminar o crime, né? Questa ideia de eliminar o desvio e a criminalidade não é parte dessa perspectiva. Essa perspectiva é como um pouco o crime complex de que fala Gada, o criminologista. O crime faz parte da sociedade, é ineliminável, porque as pessoas criminosas se podem atuar no crime fazem, porque tem um objetivo, podem maximizar a própria... As pessoas não cometem crime, não fazem coisas, são controladas, se essa coisa não é muito vantajosa. Então, por exemplo, se eu tenho um chip no telefone que faz assim que seu smartphone é roubado, pode ser bloqueado, isso não dá vantagem para um roubo. Então, isso pode ter uma prevenção situacional, por exemplo. O setor privado tem um papel muito importante nessas medidas, claramente, porque oferece uma gama de produtos e serviços que podem ser comprados pelos governos locais para a implementação de tais políticas, bem como, é claro, pelos cidadãos para proteger sua propriedade privada e segurança. Câmeras de circuito fechado, circuito interno de televisão, sistemas de alarme sofisticados, serviços de segurança oferecidos pela polícia privada, produtos de distorção de mobiliário, estamos falando, como, por exemplo, simplesmente portões para fechar parques públicos à noite, por exemplo, é um sistema de prevenção. Você tem um problema de atos vandálicos em um parque público, você fecha. Prevenção situacional, por exemplo. Ou, por exemplo, bancos projetados para impedir aos moradores de rua de sedentar, de forma a evitar a sua presença, percebida como desconfortável em lugares públicos da cidade. Tem toda uma linha de produtos sobre isso. Tem estruturas, tem planos, em Barcelona, em outros lugares, onde você encontra estruturas bem sofisticadas que impedem a presença de... É claro que sempre nessa linha de conflito entre crime e incivilidade, mas o conceito de segurança urbana tem isso, tem que tratar no mesmo tempo criminalidade e também atos de incivilidade, porque a ideia de uma cidade segura, nesse sentido, a ideia de uma cidade também com qualidade de vida urbana alta. Então, o que afeta a segurança dos cidadãos? O crime, mas também episódios de incivilidade afetam a possibilidade de viver na cidade, de ter acessibilidade na cidade. Então, essa prevenção situacional tem essa ideia de enfrentar situações desse tipo. Esses tipos de intervenção têm uma finalidade muito próxima às coisas de tolerância zero. Não é a mesma coisa, não estou dizendo isso, porque seria falso, não é isso. Estou simplesmente dizendo, como interpretação, apesar de não ser a mesma coisa, a concepção do ator social é a mesma. A falta de controle determina o aumento dos crimes e das incivilidades. Por isso, é cabível a atuação em políticas de prevenção fundadas em espaços cuja defesa seja possível, maiores controles na cidade e regulamentos dos comportamentos humanos. Por que digo que é a mesma coisa? Porque também na ideia da tolerância zero, a ideia é que se você não é particularmente punitivo em episódios menores, essa dá uma ideia que pode acontecer também em episódios de criminalidades maiores. Essa era a ideia, esse era o slogan. Você não pode tolerar as pichações no muro, porque se você tolera isso, essa é uma ideia que faz parte também da própria indústria, apesar que, por exemplo, o Kelling não gosta da ideia que a sua teoria foi utilizada pela tolerância zero, mas a ideia era, se você, um espaço não é cuidado, os criminosos pensam que não tem controle, então vai atuar mais.
essa é um pouco a ideia simplista, porque não tem, na verdade, confirmações empíricas que dão. Mas essa ideia funcionou muito, porque é o que tem de conferma nas pesquisas, é que a verdade o que acontece é que ambientes urbanos degradados aumentam a percepção de insegurança. Esse sim. Não tem provas do aumento da criminalidade, mas sobre o aumento da segurança, sim. Geralmente, o degrado urbano é uma das causas da insegurança. Em todas as pesquisas internacionais, você tem coisa. O ser mulher, típico, que afeta mais o senso de segurança dos homens na cidade. O ser idosos, mais que do ser jovem. Ou morar em uma cidade mais grande que mais pequena. A presença de decadência urbana é outro fator típico. Também a experiência de vitimização, claro, também é feita ao senso de segurança. Mas é uma das variáveis. Então, que a presença de decadência urbana seja um fator de aumento da segurança é verdade. Então, este é um tema importante. Não vai essa eliminei, essa é perfeito. Então, tenho que voltar a prevenção social. A prevenção social, em contraste, é de inspiração mais propriamente sociológica, das ciências sociais em geral, não? A ideia é baseada su una teoria eziologica da criminalidade, com foco em todas as condições estruturais que criam ambientes propícios ao crime e desvio. É a tradição clássica do pensamento social. O que cria, o que causa? Não é o indivíduo singolo que é criminoso, tem uma estrutura social, um ambiente. Sob esse ponto de vista, as políticas inspiradas por essa abordagem são chamadas sociais, tais como intervenções para os jovens, política de habitação, combate ao abandono escolar precoce, de emprego para a integração dos imigrantes, por exemplo, na Itália, mas mais comumente intervenção de mediação social no tecido urbano mais desfavorecido. Qual é o problema? Este é um estilo de política que precisa de investimento importante. Presença de atores públicos como assistentes sociais, educadores, médicos, professores, também policiais, in una rete, no? In un network di políticas integradas. O que aconteceu na Itália foi uma clara preferência de intervenções de prevenção situacional, por meio de decretos dissuasivos ou repressivos de comportamentos específicos, vigilância reforçada das forças policiais locais e por vídeo, bem como de intervenções de impedimento urbano. Estando presentes em menor medida as experiências de prevenção social que são geralmente realizadas pelas secretarias municipais, também por causa da redução drástica dos recursos para as políticas sociais locais. A crise do sistema do bem-estar afetou também as municipalidades, que têm menos orçamentos para fazer políticas sociais. Então, a prevenção social custa. Mas tem um outro problema a prevenção social, que os êxitos das políticas são longe no tempo. Podem ser mais duradouros, mas, por exemplo, eu tenho uma política de escolarização de meninos da rua. Quando eu vou ter um resultado sobre isso? Em 15 anos, 20 anos. Se eu faço uma política repressiva na cidade, o efeito é imediato. O prefeito pode demonstrar aos eleitores, depois de 4 ou 5 anos, que ele fez isso. Ele colocou a telecâmera, ele fez na maneira que essa presença incômoda não tem mais no bairro. A crítica qual é? Não tem no bairro, não tem no outro bairro. Não tem neste bairro, o problema não tem um êxito. E por isso, por esta situação, por este evento, por este bairro, por esta parte central da cidade, por esta parte mais interessante da cidade, mas o problema persiste, o problema social persiste. A crítica que vem feita para a outra é que se você faz uma prevenção social, mantém muitos recursos, talvez a crítica é política, porque a ideia é que essas pessoas são pessoas que não merecem intervenções sociais, talvez, não? Ou porque você não sabe como vai ser, precisa de investimentos mais fortes, precisa de mais coisas, não? Você precisa de uma imaginação mais, uma capacidade mais interessante de projetação. Então, vou passar brevemente em algumas questões da Itália. Esse foi o que aconteceu na Itália nos anos 90, 2000. Então, as prefeituras tentaram de desenvolver esse tipo de política. Talvez foram políticas integradas, teve alguns aspectos de políticas situacionais juntas com políticas sociais. Geralmente mais políticas sociais, porque
o que fizeram os prefeitos quando tinham problemas, por exemplo, por causa de uma presença forte da prostituição na rua, ou não sei, casos de venda ilegais de produtos na rua, por dar respostas prontas aos cidadãos, eles fizeram portarias municipais com multas, geralmente, porque não tem um papel sobre essas questões, não tem um papel de intervenção sobre a questão, por exemplo, do desfrutamento da prostituição, porque é um papel nacional. Então, eles podem fazer uma multa para os clientes, por exemplo, como porque estão dando problema no trânsito. Tem esse tipo de possibilidade. Mas foi uma questão grande. Os prefeitos organizados, porque é uma organização importante na Itália, que de união dos prefeitos, das prefeituras, da municipalidade, pediu várias vezes para o governo central de aumentar o poder na segurança para enfrentar uma série de questões, também na ideia da prevenção. O que aconteceu foi que foi uma emergência do estado de segurança na Itália que aconteceu entre 2007 e 2009. Isso descreve muito da ideia da alternanza di politica punitiva e di prevenzione di che fa la Garland. Aconteceu, parece um estudo caso bem específico, foi bem estudado no meu país. O ano 2007 rappresenta um ano decisivo da afirmação de um discurso de tolerância zero na Itália. Por que isso? Porque alguns assassinatos ocorridos em Roma ocuparam as primeiras páginas dos jornais. Então, isso não significa que os homicídios estão subindo no país, porque os homicídios na Itália estão decrescendo faz 20 anos. Mas a importância que tiveram esses episódios nas mídias. As aberturas dos telejornais, tabloides televisivos, foi um assassinato de uma menina depois de uma briga por motivos banais em uma estação de metropolitana, o assassinato de um ciclista com o objetivo de roubo e a agressão assassina e violência sexual contra uma mulher perto de uma estação ferroviária. A característica comum dos três assassinatos, além da desproporção entre o motivo do crime e os danos causados à vítima, que foi a vida mesma das vítimas, é a nacionalidade das pessoas acusadas dos crimes, pois são todos estrangeiros, todos romenos da Romania, e nos últimos casos de ordem cronológica, um romeno de um acampamento de ciganos. O 2007 foi a abertura das fronteiras. Então, aconteceu que a Romania e a Bulgária juntaram-se na União Europeia e os romenos ficaram cidadãos comunitários. É a primeira comunidade estrangeira na Itália. Geralmente trabalha no setor da edilícia e no cuidado das casas, do idosos, da limpeza das casas. Então, geralmente, obviamente, são trabalhadores. Esse levou também um problema de ordem público, porque, sabe, quando acontecem essas grandes migrações, tem problema também desse tipo. O que aconteceu foi que o último governo Berlusconi ganhou a eleição também na onda desta emergência, dessa segurança de emergência. Você vence as eleições políticas de 2008, também na onda desse sentimento nacional, bem como eleições locais em Roma do mesmo ano, do 2008. E fez algumas políticas, por exemplo, a introdução do crime de imigração ilegal. Significa que o cidadão imigrante que não tem um papel em regola é criminoso. Não é mais uma infração administrativa, não é mais uma multa que você paga, você passa por um processo. Um plano especial de controle e despejos para enfrentar o estado de emergência em relação aos acampamentos nômades dos ciganos, a instituição de voluntários de segurança, os chamados rondas de cidadãos, essa ideia da prevenção comunitária. Sabes que na Inglaterra tem este plano de Neighborhood Watch, a ideia que tem cidadãos, moradores, que controlam diretamente a rua. Muito perigoso, como medida. Mas, na verdade, foi a Lega Nord que insistiu muito para introduzir este papel, que foi regulamentado. Na verdade, praticamente quase ninguém pediu para a prefeitura de fazer isso. Então, foi muito ideológico como lei, mas não tinha um efeito na vida do país. Uso da força armada em defesa da cidade italiana, de médio e grande porte contra a ordem pública. Esse foi, na verdade, outro tema interessante. Se fala na literatura internacional de blurring, não?
de quando se misturam as tarefas da Polícia Nacional, da Polícia Civil e da Polícia Militar, das Forças Armadas. Isso porque na literatura internacional se fala que, de um lado, as tarefas da Forças Armadas no cenário internacional ficaram mais de policiais, porque talvez você tem peacekeeping ou tem operações de interposição entre facções, ou tem que cuidar de situações de lei e ordem em cenários de crise, não? E, por outro lado, talvez os policiais nacionais têm tarefas muito complexas, porque tem imigração internacional, tráfico de drogas internacionais, coisas complexas que precisam talvez de instrumentos mais complicados. Então, se fala de blurring, esse é o termo em inglês para dizer de uma diminuição das diferenças de tarefas entre Forças Armadas e Polícia. A coisa que foi bem estranha neste caso é que as Forças Armadas foram chamadas em Roma, por exemplo, por causa disso, por causa do que aconteceu, dessa ideia que a criminalidade era fora de controle. Então foi de verdade um evento particular, porque a ideia foi que a população italiana estava passando um risco de criminalidade fora do controle e por isso precisava de ver as Forças Armadas nas cidades. A última vez que isso aconteceu na Itália era nos anos 90, primeiros anos 90, quando, coisa bem mais grave, a máfia matou dois juízes muito importantes na Itália, Falcone e Borsellino, em Palermo, em 1992. Em 1993 aconteceram alguns atentados muito graves, stragi, Milão, Florença, Roma, feita por mãos da máfia, da Cosa Nostra, máfia siciliana. Então, nesse sentido, foi feita uma operação, por exemplo, a Operação Vespi Siciliani, com a presença das Forças Armadas na Sicília, para representar a ideia que o Estado estava presente, um pouco a ideia que o Estado tinha um controle do território, porque aconteceu algo de muito dramático, não? A ideia é que essa força criminal tinha o poder de matar as pessoas do Estado que tem um papel de luta contra a máfia e de amassar o Estado italiano também nos seus, por exemplo, nos seus patrimônio artístico, como aconteceu em Florença. A ideia, a verdade, de uma escolha. Depois de 20 anos, a Força Armada foi utilizada para esta tarefa de crime de rua, não? A ideia que, então isso dá a ideia também de uma mudança, não? da retórica sobre a segurança. E foi também traduzida em norma a Constituição de Segurança Urbana, reforçando os poderes de comando dos prefeitos. O prefeito pode tomar medidas não apenas em situação de urgência, a fim de impedir e eliminar graves perigos que ameaçam a comunidade pública e a segurança urbana. Essa lei foi bloqueada depois de 3 anos da Corte Constitucional, porque a Corte Constitucional, por que isso? Porque se você pensa nessa possibilidade, de verdade o que acontece é que não é mais o governo central que tem uma tarefa de ordem pública, mas fica também um prefeito, porque o prefeito pode fazer portarias na Itália só em presença de uma emergência. Por exemplo, você tem um desastre natural, tem uma chuva, um mensageiro de chuva, tem um problema com o rio da cidade, você precisa de intervenção de emergência. Essa inovação falava da ideia dos prefeitos com intervenção também em ausência dessa emergência. Então, você tem um problema com mendigos, você faz uma lei que é diferente de cidade, de uma cidade até outra. Então, essa foi bloqueada depois de 3 anos. Passamos por tempo? 15 para 7. Tenho que... Quem tu acha que a gente... Fazer um pouco de pergunta? Pode ser uma boa ideia. Sim. Até para o pessoal não desanimar. Sim. Não, a gente poderia abrir para algumas questões. Não sei se está funcionando. Tá. Porque me chamou a atenção também essa questão dos prefeitos, que aqui também os prefeitos, através das suas representações, sempre demandam ao governo federal mais recursos ou mais poder. E que me chamou a atenção, acho que depois tu poderia comentar,
é por que os prefeitos não elaboram projetos para uma cidade mais segura. Então, naquela perspectiva da Jane Jacobs, quando ela mostrava que as cidades norte-americanas estavam sendo destroçadas na sua sociabilidade, as comunidades, os bairros estavam perdendo ruas seguras, onde as ruas seguras para ela eram ruas onde as pessoas se conhecem, têm autoridade reconhecida, que exerce um certo poder inibidor para delitos de todos os tipos. Então, por que os prefeitos não discutem, aqui também, aí vem a minha experiência de planejador, não apresentam em nenhum, até onde eu conheço, projetos que tornariam os bairros concretos, os bairros locais mais seguros, as ruas mais seguras? Como fazer isso? Então, incentivar esse debate, essa discussão. E também, como tu vês a participação também de sindicatos ou outros movimentos da sociedade civil nessas reivindicações, reivindicando pautas e projetos para a cidade, que sejam projetos que tornem ela mais segura, já que a cidade é muito heterogênea e fragmentada. Por exemplo, o comportamento da classe média pode ser estimulado através de projetos que tornem ela cada vez mais enclausurada em si mesmo e tenha dificuldade em perceber que o outro, diferente, também é um ser que tem valores, que tem princípios, que trabalha, que tem direito à cidade. Quer dizer, os projetos segregadores urbanos, de certa forma, eles separam também parcelas da sociedade, e que o orçamento participativo aqui em Porto Alegre mostrou que é muito rica essa aproximação. Ela reduz, ela retira barreiras, preconceitos, na medida que tu percebe que às vezes até um morador de rua tem uma história de vida, tem uma identidade. Então, eu não sei como é que essa experiência poderia ser também vista na Itália com as experiências de participação que houveram. Passaria então para vocês levantarem outras questões e a gente faria um conjunto de questões e depois eu acho que tu comentarias. Pode ser? Eu queria falar sobre dois aspectos aqui. Primeiramente, é uma satisfação conhecer a experiência realizada lá na Itália. A gente tem um olhar sobre muitas coisas que acontecem lá nas cidades, principalmente, que é onde a gente desenvolve todo o nosso trabalho, onde a gente vive, onde a gente faz a nossa relação. E eu queria falar sobre o aspecto da mendicância, do morador de rua na cidade, as ações que os governos, as prefeituras estabelecem em relação a dentro desse sistema com essa população. Eu falo isso porque eu como representante da Guarda Municipal, a gente já teve ações, eu trabalhei muito tempo na rua, muito tempo em patrulhamento, a gente tive várias ocasiões que a gente teve que enfrentar situações que sempre envolviam moradores em situação de rua. Hoje eu trabalho numa área que é uma área mais comunitária, inclusive daqui a pouco eu tenho uma relação eu tenho uma reunião com uma comunidade aqui sobre o aspecto da segurança, a gente para falar sobre segurança, mas eu queria destacar que eu faço parte, representando a Guarda Municipal, do Comitê Municipal de Enfrentamento à Situação de Moradores na Rua em Porto Alegre. Faz parte de um plano nacional que estabelece que as prefeituras têm que estabelecer todo um processo em relação a essa população. Porém, ao mesmo tempo que a prefeitura tem uma construção de política, né, de trabalho para atender essa população, estabelecer uma relação com os moradores da rua e o pessoal que vive nessa situação, ao mesmo tempo que ela projeta ações conjuntas de várias secretarias, segurança, saúde, assistência social, para atender e conseguir efetuar uma política mais efetiva, né? Ao mesmo tempo, acontece na cidade uma situação que eu vou exemplificar ali, e a gente falou da situação da cidade no ambiente da cidade. Hoje a gente tem parques e praças com bancos, com ferros que são, né, que não permitem que os moradores possam estar dormindo nesses bancos. A gente tem ambientes de bairros que estão colocando grades bem próximos às paredes para os moradores de rua, o pessoal que faz a mendicância, como você falou, não dormir ali durante a noite, não usar aqueles espaços. E, inclusive, por parte da própria prefeitura, hoje no nosso ginásio municipal, que é o ginásio Tesourinha, também está sendo todo gradeado, porque historicamente ali é um local onde moradores na rua dormem ali e tem a sua prática ali cotidiana, enfim. Como
no seu olhar isso tem como ser desenvolvido num objetivo da gente encontrar um caminho para que, não sei se a gente vai conseguir resolver isso a curto prazo. Em relação à criança e adolescente no município, a gente evoluiu muito nos 10 anos. Temos poucas crianças hoje na rua, porém o público adulto ele é muito grande. É muito grande, a gente tem toda essa problemática. Só para finalizar, tem alguns locais, inclusive, que os moradores dormem na rua, perto dos prédios, embaixo das marquises, e no mesmo quarteirão, muito próximo dali, os espaços são vazios. E a gente posteriormente entendeu por quê, porque em alguns locais, inclusive, tem canos que o pessoal, os condomínios instalaram, para os moradores não dormirem ali à noite. Eles ligam a água e molham os moradores. Tem toda uma prática de jogar o problema para longe, não quero esse problema perto de mim. Evidentemente que isso vai resultar, no ambiente social, vai resultar num problema de segurança posteriormente. É só um registro, assim, como tem muito falado da cidade, isso é uma realidade da nossa cidade aqui de Porto Alegre. Só para complementar um pouco, não sei se é onde tu queria chegar ao final da sua exposição, mas é um pouco do que traz o compartilhamento orgânico, que é a promoção de estados de emergência para se governar de um modo mais duro no que toca a questão da segurança. Eu acho que isso na Europa e nos Estados Unidos realmente caracteriza a realidade. No Brasil, talvez nem tanto. Aqui a gente acaba combinando, dentro dessa nova prevenção, aspectos seria a prevenção situacional e de prevenção social. No entanto, e acho que é importante, quando a gente traz essas teorias de fora, pensando no caso brasileiro agora, a gente entender o contexto em que elas são criadas, as apropriações políticas em que elas são utilizadas posteriormente e principalmente pensar na realidade local. Se a gente for pensar a realidade brasileira hoje, ela difere substancialmente da europeia no que toca à sua criminalidade letal, violenta. Ao contrário da Europa, de boa parte dos países da Europa, a despeito de um estado de bem-estar social tardio no Brasil, que é o que a gente vem vivendo nos últimos 10 anos, os índices de violência letal aumentam. Então, essa dinâmica criminal combinada, conjugada com a realidade social e política do Brasil contemporâneo, que é a grande enigma desse que a gente vem tentando interpretar, compreender. Eu só queria confirmar contigo se era esse o ponto que tu gostaria de chegar, a promoção desse estado de emergência para governar de modo mais duro. Toca a questão da segurança. Eu primeiro estou bem curiosa para ver a partir de 2009 como é que se desenvolveu isso, porque eu morei lá em 2008 e eu peguei bem essa época das eleições do Berlusconi e me chamou muita atenção justamente o papel da mídia nessa afirmação do discurso da tolerância zero. Eu lembro de 3 reportagens que me chamaram bem a atenção. Uma era sobre os incêndios nos acampamentos romenos. E outra, a capa de um jornal, era um policial encostando um imigrante numa grade com uma faca no pescoço. Nem sei se o policial não está usando faca. E isso era muito legitimado pela opinião pública, tanto é que foi reeleito o Berlusconi em 2008. Então eu queria que falasse um pouco sobre o papel da mídia dessa construção dessa imagem de imigrante como perigoso, até porque é bem seletivo qual imigrante que é perigoso, Eu lembro que isso que estava falando até da teoria das janelas quebradas. Eu morei em Florença, tinha muito imigrante americano lá. E eram muitos jovens que chegam lá acostumados que nos Estados Unidos não pode beber até 21 anos, eles chegavam lá com 18, 19, e de noite era assim, uma barulheira, muita perturbação, assim, digamos assim, da paz, pelos imigrantes americanos não se ouvia falar disso. Compensação dos imigrantes romenos, indianos,
africanos, se ouvia falar muito tinha muito essa rejeição à presença deles, a enxergar eles na cidade.